E ele também não pensou duas vezes. Ele me destruiu ao vivo. Nossa. Entendeu? E eu sem saber de nada. Amigo, começou a chegar um monte de mensagem. Peguei esse Marcelo, mas eu falei tanta coisa. Eu falei pra ele, a partir de hoje, eu não trabalho mais com você. Nesse jeito. Quando aconteceu a confusão entre eu e o Marcelo, eu ainda falei, olha, se isso vazar no Nacional, se isso vazar, todo mundo vai saber a verdade, porque a gente brigou no meio da redação. Só que não vazou. Ninguém soube. Mas o que foi? Qual que foi o motivo da briga? Porque aí a gente já começa a falar de uma convivência de você com o Marcelo. Sim. E convivência... De amizade que fala o que quer exatamente, e tal. Exatamente. Não é a gente mesmo que se odeia. Não é? A gente faz isso... Isso aqui é tudo imagem. É verdade. Nem se gosta. A gente eu não vejo só ordem. porque deu certo, obrigado a continuar. Não dá pra parar mais. Dizem que a gente tem química. Não entendo. Tivemos probleminhas, porque o Marcelo, ele era uma pessoa difícil, ele era muito bom, mas ele era muito autêntico, né? E aí, duas assim, pessoas muito autênticas, vai ter hora que... Uma hora que vai dar atrito. Exato. E ele sabia disso. E aí, nesse dia que aconteceu isso, ele queria... Uma coisa que eu gostava, assim, é que ele me queria todo dia ao vivo, ou uma matéria minha. Tinha que ter algo meu. Isso pra mim era maravilhoso, porque quando tu não faz falta, é porque... É verdade. E aquele negócio, né? Quando, vamos supor, no jornal antigo, né? O impresso era... Pô, o cara tá quase te dando uma capa todo dia, né? Exatamente. A pessoa que quer te dar a capa todo dia, confia no teu trampo pra você Ele sabia que dava audiência, então ele fazia questão. E toda missão que ele me dava, eu encarava, eu ia e dava resultado. Né? Eu entendia o que era para fazer, eu ia e fazia. E uma coisa que ele sempre falava, que ele gostava muito, ele acreditava muito na sensibilidade da mulher. Então, ele gostava muito de trabalhar com mulher por conta disso. E ele realmente, ele era muito inteligente, né? Ele era muito, ele sabia muito usar o talento de outras pessoas para benefício do programa. Ele era muito bom nisso. E não é todo mundo que sabe fazer isso. Ele sabia muito bem. Ele tinha uma noção, no olhar, assim, ele sabia quando a pessoa tinha ou não tinha. Entendeu? Sim. E aí, aí ele queria matéria minha todo dia, e teve uma vez que a minha matéria não estava completa, porque tinha a questão da hora extra e tal, e a Record tinha colocado uma nova regra, que a gente não podia passar do horário, não era eu, a equipe, né? A equipe, não era nem por conta de mim, a equipe não podia passar do horário, porque estava tendo muita hora extra, aquela coisa toda, que você sabe que isso é normal de empresa. Sim. Né? Antes de ser uma emissora, é uma antes empresa... disso, é uma empresa que paga salário pra todo mundo. E eu tenho que cumprir ordens. Eu, como chefe de equipe, eu tinha que cumprir, porque senão ia pegar pra mim. Certo. E aí, teve um certo dia que não conseguiu concluir a matéria, eu precisava concluir, aí disseram, não, vem embora, conclui amanhã. Beleza. Ordem é ordem. Voltei. E aí fui, porque era aniversário do meu filho. E nesse dia eu não entrei ao vivo, né? Meu amigo, cadê matéria da Fabiola? E ninguém teve coragem de dizer que estava incompleta. Eu quero matéria da Fabiola, já está pronta, eu quero botar na abertura. Não tem como botar na abertura. E aí, depois eu fiquei sabendo o que eu vou lá. Não tiveram coragem de falar para ele que não foi concluída. Olha só. Porque o povo temia ele, sabe? Certo. E aí não falavam a verdade. Me jogaram a matéria incompleta no ar. Mano, ele me arregaçou. Nossa. Ele me arregaçou. E que não era meu perfil. Porque se tinha uma coisa que eu ficava indignada, era se você fizesse uma denúncia pra mim, eu não fosse atrás da outra pessoa pra ou resolver, ou ouvir outro lado, ou botar pra cima. Sim. Porque era o meu perfil. Você lembra o que era a matéria? O que faltava na matéria para concluir? Eu tinha que ir numa oficina, cobrar alguma coisa. Era alguma coisa que aconteceu, mas eu não lembro bem o assunto. Mas precisava concluir. Eu lembro que eu precisava ir numa oficina onde ocorreu alguma... Meio que uma das partes não era ouvida. Na verdade, era a conclusão da matéria. Eu tinha que ir lá pra fazer o... Só faltou a conclusão. Sim, era a conclusão. Eu tinha que ir lá. Porque tu me passou a denúncia, eu tinha que ir. Certo. Era o principal da matéria, vamos combinar? E assim, eu só tiro a razão dele porque ele não tentou entender o porquê, mas também não falaram pra ele. E ele também não pensou duas vezes. Ele me destruiu ao vivo. Nossa. Entendeu? E eu sem saber de nada. Amigo, começou a chegar um monte de mensagem e eu não conseguia descer do meu quarto pra receber os convidados da festa do meu filho. Nossa, você tava em dia de festa, tava... Eu chorava tanto.
Minha cara ficou desse tamanho. Eu não consegui curtir a festa do meu filho. E aí, quando mexe com o filho, amigo, aí o negócio é diferente. Mexe comigo. Pode mexer comigo. Mas com o filho, não. Aí ele encontrou uma inimiga naquele dia. Ele encontrou. Conheceu uma Fabiola que ele não conhecia. Que ele até sabia que eu seria capaz, mas aí ele foi mexer onde não devia, né? Aí, beleza. Não procurou saber, nem nada. Fiquei indignada. Aí, o que eu fiz? Eu orei, falei com Deus e falei assim, olha, se não for pra falar pro Marcelo que ele tem que ouvir, tire ele da minha frente. Isso no dia seguinte. Quando eu cheguei, amigo, na redação, a primeira pessoa que eu vi foi ele, lá no final. Eu não contei conversa. Eu peguei esse Marcelo, mas eu falei tanta coisa. Eu falei pra ele, a partir de hoje, eu não trabalho mais com você. Nesse jeito. Porque o que acontecia? Muito repórter também engolia, amigo, porque tinha ali... meu contrato era de apresentadora, certo? Então, eu tinha liberdade para dizer se eu queria ou não. A Record sempre me perguntou. Fabiola, você se sente bem em fazer esse projeto? A gente sempre perguntou, sempre me respeitou nisso. Então, naquele dia eu falei que eu não trabalhava mais com ele. Eu fui lá com o Clóvis, né, que ele chamava de Toby. Falei, e ele atrás de mim. Não é assim, calma. Porque na hora que eu cheguei com ele, que eu peguei aqui, ele já sabia que era... Ele já sabia que eu estava chateada. Aí eu falei, Marcelo, ele falou, olha, nem adianta nada. Agora quem vai me ouvir é você, nesse nível. Minha amiga, você não é Deus, não, eu dizia. Você pensa que você é Deus? Você não é Deus, não. Eu não trabalho mais com você, porque... Aí eu comecei a falar que eu era feliz na minha cidade comendo churrasquinho de gato, que eu não precisava disso, entendeu? Então, e tudo que eu falei foi verdade, tá? Falaria novamente. E saí de lá, já fui direto com o diretor dizer que eu não trabalharia mais, que era para falar com o Douglas, que eu não trabalhava mais na Cidade Elétrica. Podia me botar em qualquer programa, mas que com o Marcelo eu não trabalhava mais. Ele atrás de mim. Não, Toby, não é assim não, a Fabiola é nossa, calma. Eu falei, não tem calma, eu não quero mais saber. Eu consigo imaginar a cena de você no Brava na frente e o Marcelo Rezende correndo atrás. Foi isso mesmo. Vou tentar. E ele tentando me acalmar, parou a redação. Por isso que eu achava que ia vazar, entendeu? E aí o Clóvis, calma, Fabiola, querendo me dar as pílulas dele, porque o Clóvis, né, todo tempo no remedinho. Um tentando dar pílula, o outro correndo atrás. Outro me dando remedinho. Calma, Fabiola. Eu falei, não tem calma. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não quero mais. Eu não preciso disso. Isso tira a minha paz. Isso fez eu perder a festa do meu filho. Eu não preciso disso. E, gente, trabalho tem que... Peraí, tudo tem limite, né? Certo. Peraí, entendeu? Então, eu não admito, amigo. Se eu brigo pelos outros, tu imagina por mim. Se eu vou pra porta de um hospital brigar por uma vaga de um filho de uma pessoa, tu imagina o que eu faria por mim ou por um filho meu. Sim. Entendeu? Porque quando eu pego o microfone que eu vou representar uma pessoa, eu me coloco no lugar de quem tá sofrendo. Entendeu? Eu nunca fui pra um local alagado ficar fazendo o textinho do carro. Eu não admito isso. Eu sou uma repórter que eu entro, eu sinto a dor, larvas subindo em mim, água até aqui, em casa alagada, porque eu precisava sentir a dor para passar a verdade. Entendeu? Então, se eu faço isso pelo próximo, tu acha que por mim eu não vou fazer? Naquela hora, nada paga a paz da minha família, a minha paz, eu tá bem, minha família tá... Não, nada paga, porque a gente trabalha para ganhar dinheiro para isso. Sim. A partir do momento que o dinheiro tira isso, não tá valendo a pena. Você concorda comigo? Então, isso para mim nunca foi negociável. Então, por isso que eu, na hora, falei... Eu nem perguntei. Eu falei, não trabalho mais. E aí, eu tinha uma viagem para Parintins, porque eu ia justamente para Parintins receber todo mundo da Record e tal, como representante do Amazonas, e como também eu conhecia todo mundo, então eu fiquei com esse papel. Então, eu viajei, o Douglas estava viajando, e aí ele soube do que aconteceu e tal, e aí sumi. E o Marcelo ficou 5 noites sem dormir. Pensando que tinha perdido a família. Quando eu conversei com o Clóvis, e eu acho que depois ele foi entender tudo o que tinha acontecido e ele ficou arrependido, né? E aí o Clóvis falou assim para mim, encontrei o Clóvis depois, aí o Clóvis disse assim, Fabiola, olha, eu vou te ser bem sincera, foi muito bom o que aconteceu. Porque o Marcelo estava precisando de alguém que desse um freio nele. E só você que podia fazer isso, porque ia tocar o coração dele. Nenhuma outra pessoa ia conseguir. Então, assim, você fez isso por mim, pelo Percival, por toda a equipe. Porque, gente, trabalhar com o Marcelo, ele era muito exigente, entendeu? Ele botava pra cima. Então, era difícil, era tenso. Aquilo que viam na TV não era tudo. Por trás era muito pior, entendeu? Ele era um cara duro? Muito.
E ele não tinha papo na língua, não, amigo. Ele ia pra cima, entendeu? E assim, era um negócio que aquele Cidade Alerta... Eu não achava ruim. Nunca achei. Eu prefiro pessoas que falam. Uhum. Entendeu? Total. Prefiro. Sempre amei trabalhar com o Marcelo Rezende e preferia 1000 vezes trabalhar sempre com pessoas que nem ele, autênticas. Porque fala na tua cara o que é pra falar. Uhum. Entendeu? Pra mim é muito melhor do que aquele que tá sorrindo pra ti e não é nada disso. Tá entendendo? Você não sabe o que é esse que tá sorrindo e te elogiando, fala quando você não tá, né? O Marcelo não era perigoso. Uhum. O Marcelo era amoroso. Certo. E tudo aquilo era uma capa. Era uma casca que ele criou pela vida dele, pelo que ele sofreu, pelos bloqueios, pelas O mágoas. jeito, às vezes, que ele aprendeu a trabalhar, né? O jeito que ele aprendeu a trabalhar. Ele era um grão. Mas, por dentro, ele era um cara muito autêntico, sabe? Correto. Ele era muito correto. E outra coisa, amigo, que a gente era muito parecido. Era 880. Também, se ele visse que estava errado, ele pedia desculpa sem vergonha. Sabe, assim? E ele fez isso ao vivo. Quando eu voltei, a Record me chamou para conversar e falou assim, ó, o que você acha? Você acha que pode voltar a trabalhar com o Marcelo? Ele não vai mais fazer isso com você. A gente conversou com ele, ele prometeu. Aí eu falei, tá, e vocês acreditam no Marcelo? Tu acha mesmo que quando ele entra naquele estúdio, ele fica endiabrado, ninguém segura ele? Não adianta vocês me prometerem, porque nem vocês seguram o Marcelo. Eu falei, e é verdade. Aí eles disseram, não, mas é e tal. E ele quer falar contigo. Eu falei, não, então vou fazer o seguinte também, porque eu também não preciso que ninguém fique me defendendo, não. Eu vou voltar e na hora que ele fizer, é simples, eu saio. Se ele fizer de novo, simples. Certo. Mas eu vou voltar sim, sem problema nenhum. Mano, aí ele ficou muito feliz. Aí eu voltei, né? Depois de viagem, voltei. E aí ele falou ao vivo. Nesse dia ao vivo, ele disse, olha, aconteceu... Ele explicou essa situação. E aí a Fabíola, generosamente, tá aqui com a gente novamente. Eu quero pedir desculpa ao vivo pra você e tal. Eu falei, não, passou, Marcelo, tá tudo certo, tá tudo bem. Porque depois também que eu falo, meu filho, já era. Não posso aguardar, Você entendeu? só tira de você aqui. Aí a pessoa que vai ter que cuidar da mágoa dela. Eu tirei a minha, Certo. eu vou ficar doente não, entendeu? Jogo a mágoa pro outro. E aí foi resolvido dessa forma. Então eu e ele, a gente sempre resolveu. Não que não teve briga, teve. Teve situações assim que eu tive que, né? Eu lembro que quando eu fui pra manhã, amigo, nossa, só eu sei o que eu sofri na mão do Marcelo. O Marcelo não admitia eu virar apresentadora de manhã. E ele falava, enquanto eu não te tirar de lá, eu não vou sossegar. Você vai voltar a ser minha repórter. E aí, sabe o que ele fez? Ele fez toda uma articulação pra me tirar da apresentação. Só que eu fiquei feliz, porque, no fundo, primeiro que eu acordar de madrugada, não achava legal. Né? E O povo acha que você começa a trabalhar na hora que você começa a apresentar, né? Começa às 9, você chega lá bonita, 15 pras 9 e tá lá. Exato. E aí, e o fato dele fazer questão, eu ficava feliz com isso. E pra mim não era diminuir, deixar de ser apresentadora pra voltar a ser repórter. Não é isso, gente. As pessoas, sabe, isso aí pra mim é pequeno, função... E aí voltei feliz. Só que sabe o que ele fez? Depois que ele articulou tudo, trouxe, né, falou comprar o bate-voltar da Band, pra assumir de manhã, pra eu voltar a ser repórter, aquela coisa toda. Quando ele foi pro ao vivo, sabe o que ele disse? Então, a Fabíola Rabo de Arraia não deu certo de manhã. E como Cidade Alerta é uma família, mano, eu do lado assim, eu só olhando pra cara dele. Eu falei, tua cara nem treme, né? Depois eu falei pra ele, tua cara nem treme, né? E ele... Como Cidade Alerta é uma família, a gente vai abraçá-la novamente. Eu, ai, filho do mãe. Todo bom papo precisa de uma bebidinha pra acompanhar. Faltava isso no Elementar, agora não falta mais, Marcão. Não falta, graças a Magu Bebidas, que agora é nossa parceira. Foi a primeira empresa a criar o Moscomule, que já vem pronto pra beber. Vem até com a espuminha, a caneca. Licores maravilhosos, incluindo o doce de leite que tá aqui na mesa aqui. Meu Deus, sabores incríveis. E a cachaçinha no barril de carvalho, que é pra quem gosta aqui. Sensacional, DVD. Faltava bebida no Elementar, não falta mais. E também não pode faltar na tua casa. Então entre em contato agora com Magu Bebidas. @Magu Bebidas no Instagram. Atendimento 24 horas por dia, entrega em todo o Brasil, receita de família, cuidadinho ali de artesanal, mas qualidade industrial.